vinheta. No programa de hoje, o advogado número 1 em cybercrimes. Que ou a gente deixa o poder na mão da plataforma decidir quando você fala ou não, ou na mão do judiciário. O cara que manja tudo e mais um pouco sobre crimes cibernéticos. Você não quer cair em golpes internéticos? Interrogação. Trupique! Então vamos prestigiar o doutor Luiz Augusto Durso. Tá aí o doutor Luiz Augusto Durso, bota as redes sociais. Ele é o cara que mais entende de cybercrimes. Ele é o especialista neste ramo da justiça. E ele está aqui conversando com a gente para trazer as últimas informações. Eu digo para você que é o seguinte, a rede dele dá muitas dicas para você que não quer cair nesse conto. Que é o que a gente estava falando na rua hoje, mas tivemos problema no link, que é o quê? Se o cara é muito bom ou se o povo é muito burro. Todo dia um golpe diferente, né, Emílio? O que você acha, doutor? Eu acho... eu conheço sua tese, Emílio, que é muito boa. Que todo dia acorda um malandro e uma vítima. Mas eu, com o passar do tempo, me convenci que, na verdade, existe uma parcela muito grande que é inocente, que não é ambiciosa, que não é uma vítima que está ali porque quer ganhar dinheiro fácil. Ela simplesmente não conhece, por exemplo, como funciona um investimento em cripto. Ela encontra nas redes sociais algum tipo de investimento, ela acredita, ela investe e ela cai. Mas é a cobiça, né? Então, mas... Isso tá lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é tudo... Não, é cobiça. A gente, o ser humano sempre tá cobiçando o que o outro. Mas não tem que investir, ele não ouve. A ganância. Ele não ouve todo dia pelos influenciadores e na imprensa que tem que olhar esse mercado e investir o dinheirinho que ele ganha suado. Ele vai procurar como fazer. E aí essa vítima acaba investindo e pela inocência cai. Agora, tem uma parcela grande também, que aí vem os malandros. Então o indivíduo, ele quer tirar vantagem, ele quer de alguma forma procurar para aumentar a renda, etc. E ele cai pela ambição, pela cobiça ou pela ganância. Aí tem essa parcela. Mas eu acho que o brasileiro, em regra, por não conhecer tão profundamente o mundo digital, né? Porque a gente tem um problema, imagina, a gente tem um problema grave de educação, quanto mais de educação digital. A maioria, eu diria, infelizmente, cai por inocência. Não sabe como funciona e acaba caindo. A faixa etária colabora também. A gente estava falando aqui que as senhoras, senhores, você estava falando da confiança, né? Que antes a pessoa mais velha confia na tela, o que via na televisão. É verdade. Quando vê um anúncio na internet, ou vê um vídeo na internet, cai. Muita gente cai, porque é muito bem feito, inclusive. Não pode falar que o cara é otário, porque não tem que reeducar, sei lá como fazer isso. Tem um fator que é importante nessa conta, Emílio, que é a questão da engenharia social. Então o criminoso, ele não joga mais o spam genérico. Ele não manda para 1 milhão de usuários que você ganha um caminhão de prêmios e tem que clicar no link. Ele pega, ele compra um banco de dados vazados, ele sabe quem é você, ele tem seu CPF, seu endereço, ele liga falando que é da central do banco, ele checa dados. Então ele é muito convincente porque ele é persuasivo com o estudo, né, e com a aplicação da técnica da engenharia social. Então isso conta. E outra coisa, o Daniel tem toda a razão. Tem, às vezes, a história de que o que está na internet pode ser real, é verdadeiro, e um procedimento comum para qualquer um. Então, por exemplo, a gente trabalhou num caso interessantíssimo que tinha um hotel famoso aqui em São Paulo, que estava tendo problema porque o link que aparecia numa plataforma de busca, o primeiro que aparecia como publicidade, né, que é patrocinado, era um site falso. Então a primeira resposta daquela busca era o site de reserva, que era a primeira resposta, só que era falso, porque estava sendo patrocinado para aparecer antes do site oficial do hotel. Entendi. As pessoas entravam naquele link, faziam a reserva, e quando chegava a fazer o check-in, não existia nenhuma reserva, porque acabava pagando o Pix, tinha uma comunicação pelo WhatsApp depois do link, e as pessoas estavam pagando. Então a gente teve que trabalhar para tirar o site do ar, para questionar essa plataforma, dizendo, você é uma plataforma de busca e está deixando o site falso aparecer em primeiro lugar como resposta, porque você está recebendo, né, o ads, o patrocínio. Então, é um absurdo isso aí, né? É absurdo. Não, e aí tem uma pergunta que mas isso não tem a lei lá porque a plataforma ela não responde por nada? Não, a plataforma ela só responde o conteúdo que ela produz. Como em regra a plataforma não produz conteúdo, são os usuários, nós temos o artigo 19 e o artigo 21 do Marco Civil da Internet. Nós ambos os artigos falam de responsabilidade de plataforma, inclusive isso é tema do Supremo, está sendo julgado há meses, ainda não chegamos no resultado final, mas a plataforma não tem responsabilidade. Nesse caso
do resultado da busca, não há lei específica que gera responsabilidade, mas a gente tem entrado na justiça para responsabilizar essas plataformas de busca ou rede social que está deixando um criminoso criar um site falso e impulsionar. Vale dizer, o que a plataforma está fazendo? Pegando um site falso, que está vendendo, por exemplo, celular que nunca vai ser entregue e dando para mais vítimas. Falando, vou te apresentar as vítimas porque você está me pagando para marketing digital. Então, a gente pensa que mesmo sendo, claro, complexo, a plataforma fica analisando, todo mundo está fazendo anúncios, patrocínios e ads, ela tem que ter um algoritmo mais eficiente para não deixar o que é falso. Ela controla para censurar, mas não tem controle para golpes, né? Deveria colocar um foco total nisso. Pelo menos o que não é orgânico, o que é pago, né? A gente está falando até de E isso não vale só para plataforma, não. Veículos... também tem o que mostra que o veículo tem que fazer um escrutínio de todos os a imprensa já tem essa cautela, o influenciador está tendo, porque nós tivemos alguns casos de enormes influenciadores que fizeram publicidade de um site lá de venda de iPhone. Quando não entregou o iPhone, quem pagou pelo iPhone? O influenciador. Mas a plataforma está recebendo para entregar essa publicidade, não deixa de ser um marketing, entrega lá em primeiro lugar nas buscas, ou até, quando a gente fala de rede social, aparece os patrocinados durante a sua experiência na timeline. Então você está lá vendo foto das pessoas que você segue, do nada aparece, parabéns, você tem desconto nesse site de venda de celular. Você clica, é um patrocinado, então alguém pagou para estar ali, a plataforma está te entregando e na verdade você compra e não recebe. Mas tem os bancos também, porque os bancos, muita gente questiona e fala, olha... você está usando, deixando abrir contas de laranja, contas falsas. Isso. Já tem casos, uma jurisprudência que consegue responsabilizar os bancos, porque muitas vezes, tá bom, o dinheiro é digital, só que teria que ser melhor rastreado. Perfeito. Eu não sei como que é, qual a chance de um banco ser culpado pelo um golpe? Se a gente pensar em uso de documento falso ou, por exemplo, conseguir ultrapassar algum tipo de reconhecimento facial que deu algum tipo de problema ou permitiu um terceiro abrir uma conta em nome de alguém, a chance é muito alta. Então, isso é legal. O que o Sam está dizendo é o seguinte, os bancos estão no meio dessa história de crime cibernético, porque como o dinheiro cai na mão do criminoso? Normalmente pelo Pix. Então, tem uma transferência bancária. Onde o criminoso recebe esse dinheiro? Numa conta. Por que essa conta existe, em primeiro lugar, né? Porque se os bancos, eu fico pensando, se os bancos bloqueassem todas as contas que receberam alguma denúncia algum dia, quantas contas teriam abertas, Emílio? Porque todo dia tem centenas de milhares de golpes. Se todo mundo for lá no banco e denunciar, falar, eu paguei nessa conta aqui, caiu 10 mil reais, R$1.000, R$500, seja qual for o valor do golpe, e o banco fechasse essa conta, esse criminoso teria que abrir outra conta. Precisaria de um novo documento, um novo laranja. Quantos laranjas existem no Brasil? Não são tantos. Tem uma iniciativa do Carlos, o Roberto Campos Neto veio aqui, falou de ter o Pix, ele não cair igual o cartão de crédito, demorar um tempo para o banco retirar esse dinheiro 24 horas. Sim. Essa iniciativa está em andamento? Ainda não. Nós temos uma previsão do Pix que entrou logo 6 meses depois que o Pix foi liberado, que é o bloqueio cautelar, que vem junto com o MED, que é aquele mecanismo de devolução. Então, se você hoje é vítima de um crime, né, isso é fazendo aqui trabalho para audiência. Se você hoje fez um pagamento para um criminoso por Pix, imediatamente ligue para o banco seu, que você é consumidor, e de destino do dinheiro. Liga em ambos, denuncia. Por quê? Porque tem um sistema que é um mecanismo especial de devolução, MED. Para que ele serve? Para que o banco seu vá no banco de destino e fale, meu cliente, consumidor, foi vítima de um crime e transferiu tantos mil reais ou tantos reais para essa conta. Bloqueia aí na ponta e me devolve o dinheiro que eu vou devolver para o consumidor. Mas isso não tinha antes, né, Durso? Isso existe, isso foi lançado 6 meses depois logo depois do Pix. Ninguém sabe, chama MED? É MED. Muita gente sabe, mas é pouco divulgado. E a resposta, saiu uma pesquisa no passado de quantos por cento recuperam via MED. E de todas as reclamações, só 9%. 91% das aberturas de MED. Mas isso aí mas a gente vai acabar virando a China, né? Não necessariamente. Com aquele reconhecimento facial. Você viu que lá os caras chegam... O WeChat, né? Não. O cara chega... Lá todo mundo tá reconhecido. Tá no banco de dados. Todo mundo, toda a população, 1 bilhão e tralalá. O cara chega a polícia, ele vem com... Você tá sentado no restaurante, chega a polícia,
Opa, deixa eu ver aqui. Os dados. É terrível, né? Vamos seguir. Não é? Mas tem pontos. Os cidadãos Isso, é ranqueado e ganha pontos. Tem pontos. Mas vamos seguir nessa linha. Você atravessa na faixa. Claro que quando você fala, nós vamos virar a China, imediatamente o brasileiro reage mal, porque tá pensando, poxa, a China é um país totalitário, autoritário, controle absoluto da população, isso é ruim. Eu tô com você. Agora, não necessariamente a gente vai virar a China, mas a gente pode virar Londres. A gente pode virar Nova York. O que isso significa? Um controle de tecnologia muito grande sobre a população. Smart Sampa, você gostou da ideia? Não deixa de ser controle. Olha o que pegou de nego que tava controle. Então, mas facial por e exemplo, câmera. quando você vai pro aeroporto, por exemplo, você pega o aeroporto lá, o cara vê você pelado. É que não é pelado. É pelado. Não, o scanner corporal... É pelado. Não é pelado. Aquele saco velho. Não aparece. Aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Não é pelado, não. O saco no joelho é uma vergonha. Não parece. Você nunca fez nada. Você foi lá, você passou na entrevista do visto, você tem o visto, você pagou sua conta, você comprou em 12 vezes na CVC, tudo pago bonitinho. Você tá lá, você pagou a passagem, você esperou na fila, você tá lá e vem um cara em nome da sua segurança, isso em nome do Bin Laden. Exatamente. Você não fez nada para aquilo. Então você é penalizado pelo Bin Laden. Você fala que perde a privacidade, mas você quer que faça o quê? Mas, Daniel, não é pelado. Porque isso é uma... O Estado, ele é falho, porque o Estado tinha que pegar o Bin Laden, não ele penalizar todo mundo. Mas é utopia, Emílio, desculpa. Não. Isso é a opinião sua. A minha opinião é que é o seguinte, você mora numa rua, mora numa rua. É a mesma coisa. Você quer que tenha uma câmera de segurança? É a mesma coisa, chega o poder público e fala, a partir de agora só vai ter jogo para uma torcida porque eu não consigo controlar duas. Porra, isso é falha do cara. Não, sem dúvida que é falha. Então, é mas isso até aí. agora ninguém tem que resolveu. cobrar. Você prefere que cobrar? Não, pelo amor de Deus. Não é morrer. Não é Alguém preferência. Não vá por Ele esse tá lado. indignado com a questão de ficar pelado. Não vá por esse lado. Não fica, primeiro que não fica pelado. Fica bem pelado. Saco ruivo amostra. Saco ruivo. Olha esse de saco ruivo aqui, ó. Você sabe quanto tempo demora pro meu saco ficar ruivo? Aquele ali, ó. Emílio, aquele ali, ó. Penteado do sabe como aparece o qualquer resultado? foto depois não vem não. Vamos falar que sou eu. Posso dar um exemplo me aqui? convencer. Posso dar um exemplo Mas aqui? ô, Morgado, um segundo. Tá bom. Você vai lá, faz assim na máquina, né? Certo, É um isso. scanner corporal. Tem uma maquininha, tem um display que tem um corpinho. Quando aquela máquina identifica alguma coisa estranha Isso. que ninguém vê, ela aparece um ponto vermelho, mas não Aonde aparece está? você Não, nu. não. Ninguém Aumenta sabe o seu pênis. ninguém sabe o tamanho da minha bingola. Você fica desnudo. Tem dó. Desnudo para o Estado. Infravermelho. Fica com o dorso de fora. Posso dar um E fica exemplo um cara aqui, ó? dando a nota. Esse nota 10. Sim, tem os manja. Tem os manja. Manja rola. Tem os manja. Eu tô ligado, pô. Eu tô ligado. Tem os manja, Aí, ó. Sami. Qual é a sua nota, Emílio? Você acha que o Hilbert nunca mandou um currículo pros Vergonha, é uma caras? vergonha. Não, posso dar um exemplo Vai, aqui Hilbert. que o Emílio fala, esse negócio do Estado sentar controlar. lá. É igual você não na tem sua scanner pra você. Tá não bom, vem, não. então fala aí, Gueré. Fala, Morgadão. Hein, doutor? Morgadinho. Não, deixa o doutor falar. Fala aí. Hein, doutor? Ele quer saber, pô. Fala, Emílio. É. Então, mas tirando essa parte que eu acho um absurdo. Mas então- Eu acho que o Estado tem que ser mais eficiente naquilo que ele se propõe. É segurança? É segurança. Não penalizar o cidadão comum, o pagador de impostos, o cara que faz tudo direitinho. Porque você entra nesse bolo, ele fingindo. Não, isso é para sua segurança. Você fala, beleza, qualquer pessoa vai falar isso. Sim. É para minha segurança. Mas Você você. tá abrindo mão da sua liberdade Isso, pela você abre mão segurança. da sua liberdade em nome da segurança. Que é Verdade. o lobo comendo o lobo. Mas é isso que eles propõem pra gente. É isso. É o Controle lobo populacional. comendo o lobo, você me dá a sua liberdade, eu te dou a segurança. E é uma realidade mundial. O Leviatã. Porque é uma incompetência declarada pelo mundo. Isso Porque aí. aqui, por exemplo, você tem razão. Como que a gente melhora a segurança? Ué, mais polícia. Você não precisa ter câmera na sua cara o tempo inteiro com conhecimento Claro. facial. Mais polícia, mudar as leis criminais para o indivíduo não ter uma facilidade de voltar a cometer crime. Tudo isso tem que ser tema. Mas é a história dos 2 celulares que o Morgado brinca, eu sou tão dois criticado. celulares? Mas não é. Você tem que defender melhora na segurança. Eu defendo. Mas enquanto isso, Mas, ô, Durso, você agora- vai sofrer. agora você é pai, né? A consequência do crime. Você tem a opção de Então. se precaver ou não. Mas agora você é pai. Sua criança, quando começar a brincar, você vai dar um Lego pra ela. Se ela engolir um Lego, o que você vai fazer? Você vai tirar o Lego dela. Então você vai privar ela de brincar por algo que aconteceu. Então é isso, é a prevenção, não é? E no caso aqui do Smart Sampa, os caras têm o cadastro, Isso. a foto das pessoas ali
que estão sendo procuradas. A gente tá. A gente passa batido. Eu adoro a ideia. É isso aí, eu adoro a ideia do Smart Sample, porque tudo bem, vai ter reconhecimento facial, mas eu não devo. E tem uma câmera. Mas a sua cara não tá lá. É isso. Apesar que. Não, mas é monitorada, exatamente. Então, mas ela não fica armazenada. Fica armazenado quem é o bandido. É isso aí. É isso Se aí. você cometer o crime, aí você vai pagar pelo ato. Depende Então de eu quem vou tem o colocar controle para aí, vocês de uma outra maneira. Então eu vou pegar. Porque isso aí é socialista. É lógico. É socialismo. Isso é socialismo puro. Nos Estados Unidos, você anda nas ruas e você vê que não tem casa com muro. São tudo gramadinho e não sei o quê. Por quê? Porque lá o dono da casa, ele tem uma garrucha. Exatamente. E lá na porta está escrito, Poucas ideias. Não entra aqui no coisa, porque a minha propriedade eu protejo. Então não precisa disso aí. Todo mundo ficar andando Esse é seu argumento? com coisa. Não é argumento. Não, tô perguntando. Nos Estados Unidos, Mas é só isso, Emílio? você cuida da sua propriedade privada. Mas é sua arma. Não, mas culturalmente. Culturalmente. Tem controle por reconhecimento Culturalmente, facial. você fala, eu não vou passar essa grama aqui. Senão eu vou tomar tiro. Exatamente. Isso ajuda. Ajuda, Mas não resolve. Isso é o princípio. Eu entendo o conceito. cultura. Os Estados Em Londres Unidos é o país mais monitorado do mundo. Exatamente. Do que você O fala? país mais monitorado com câmera e controle é os Estados Unidos. Eu sei, só que aqui no Brasil não é nem uma coisa nem outra. É estado dúvida. ruim. Não, é o cara que não oferece pra você e você acha que ele vai te dar e ele não tá te dando. Isso sim. Então você acha A que tem o premissa Smart Center, tem o Smart aqui na Paulista. Os caras enchem de viatura aqui na Paulista. Você vai na São Carlos do Pinhal, tá tudo assaltando na São Carlos do Mas Pinhal. tem que ter A gente vê isso todo na dia. cidade Mais uma inteira. ferramenta. Então, mas eu sei. Cadê o derrite, velho? Eu sei, mas é conversa. Mas, Emílio, você falou da Se você arma. falar que a gente deveria ter uma resposta, né, do governo para a segurança, A gente tá junto. com leis mais rígidas, não prender e soltar o bandido, todo mundo concorda com isso. Então, mas se você falar com um cara de segurança pública aqui, não sou eu que estou falando, fala com o Derrite, vê o quanto que melhorou. Eu sei, porque isso é uma ferramenta que ele usa. Mas o cara que é inocente tá pagando preço. Isso, ele você tem me razão, desculpa. mas é o preço que Você fica paga. naquelas filas no aeroporto, você tá pagando Mas é o preço que se 3 paga. horas lá. É o preço que paga. Mas pergunta pra essa turma o que ele prefere. Correr risco de ser sequestrado por um... Isso. Eu prefiro turma do Bin Laden, ou ficar lá na fila? Você deu exemplo dos Estados Unidos, o cara tá armado e por isso tem um índice baixo de criminalidade. Mas se você vai pra Londres, ninguém tá armado, o cara dentro da casa, e por causa da cultura, do sistema de segurança e da punição como certa... Vocês não vão me convencer com Londres, nem com isso aqui. Eu tô falando aqui, o Smart Sampa... Mas a tecnologia é boa. A gente mostrou o caminhão, aí tem um Animal. caminhão bonito, 12 viaturas. Você não quer ser pego cheio no de carnaval. viatura. O Emílio prova dar nota. Ele vai no bloquinho no carnaval, não quer que socorro. O Emílio acho que toma uma nota baixa no aeroporto e traumatiza. Não. Tá com lantejou lá na sacola. Desnuda e sempre essa conversa. Ah, não, é pela sua segurança. Aí o cara fala o seguinte: a partir de agora você tem que chegar 5 horas antes no aeroporto. E Mas você ninguém vai lá gosta. 5 horas antes do piloto. Você Mas, fica lá. Chega eu antes do mundo, você chega. Aí eles aumentam o tempo para você chegar no aeroporto por causa do Bin Laden. Pra isso tem área É pro VIP. Bin Laden. Consumir Você pão de prefere queijo a chegar 30 4 reais. horas antes, 4 horas antes, e saber que o avião não vai explodir no ar, alguém vai sequestrar Boa. aquele avião, ou chegar faltando 10 minutos e ter o risco do cara sequestrar Passa o no avião? Duty E você Free, acha- compra um e uísque. você acha que- Vai na área VIP lá, E todo você mundo acha é que VIP adiantou? hoje. Melhorou Vai muito. explodir. Melhorou muito. Nós temos um índice baixíssimo de sequestro de avião. Qual foi a última vez que teve Melhorou um muito. atentado de Faz entrar muito no- tempo. Tecnologia, Emília. A gente tem que usar pro tá bem. bom. Mas não Tá. deixa... Mas por isso que a LGPD não deixa ter esse abuso do controle. Então